Olá, está começando mais o Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o grupo de teatro Cartazes. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o diretor do grupo e professor do curso de Arte e Educação da Uniso, professor doutor Roberto Gil Camargo. Professor Roberto Gil Camargo, permite chamá-lo de Roberto Gil? É isso? Pode ser, pode chamar de Gil. De Gil, que a gente aqui habitualmente o conhece desta forma. Tudo bem com o senhor? Tudo bom. Vamos começar a falar um pouquinho, antes do grupo de teatro, da sua vida pregressa, da sua atividade no teatro em Sorocaba. Você que foi contemporâneo de Paulo Betti e Liane Giardini, quando começaram as suas atividades aqui na cidade. Como é que foi que tudo começou? Como é que foi que o teatro em Sorocaba começou? Você se envolveu com o teatro, profissionalmente você foi para a área da educação, e aí nomes deste grupo de teatro foram parar na televisão. Bom, quando eu comecei, né, a trabalhar com essas pessoas que você citou aí, com Paulo, Eliane e tal, já existia uma tradição forte de teatro em Sorocaba. Alguns atores e diretores e tal já eram conhecidos, já faziam trabalhos muito bons, de destaque nacional. Teatro amador, é isso? Na época a gente chamava de teatro amador, né? Esse termo hoje está assim meio esquecido, as pessoas estão se profissionalizando, existe uma exigência de DRT e tal, então esse termo ficou meio de lado. Mas naquela época, isso foi nos anos 60, né? Já existiam bons trabalhos de teatro em Sorocaba, grupos fortes fazendo várias peças e apresentando em vários lugares, porque naquela época não tinha teatro, então era tudo improvisado, né? Agora, como eu comecei na escola, comecei estudando, quando eu era estudante no Estadão, né, no antigo Estadão, e foi lá que eu conheci já algumas pessoas ligadas a teatro, a poesia, a literatura e tal, e a gente começou formando um grupo, do qual depois o Paulo Betti participou, e ali a gente começou a trabalhar, ensaiar e escrever textos. Agora, as peças eram apresentadas na própria escola, inclusive eu acho que o Estadão tinha um local adequado para isso, outras escolas também tinham, porém houve a criação de um espaço alternativo na cidade, não houve? Várias vezes, né? Tinha um espaço no Estrada, no clube, atrás, na parte de trás. Eu cheguei a me apresentar lá também. Depois nós fundamos o Teatro da Banda, nos anos 70. Quando eu falo nós, eu, Celso Ribeiro, que é o Ribas, e o Gil de Mello, né? Que faleceu há pouco tempo. E depois veio o Teatro Fantoche, né? Então, tudo está assim, no início das coisas. Logo depois veio o Teatro Municipal, no início dos anos 80. Tá? E depois os outros espaços, o SESI, enfim. Você, professor Roberto Gil, é responsável também pela produção de livros de teatro. Você já escreveu 3 livros de teatro e, consequentemente, também produziu através, vamos falar um pouco da sua titulação acadêmica, através das suas pesquisas, defendeu o mestrado e o doutorado. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Minha parte assim, acadêmica, né, vai mais na área de teatro mesmo, né? Eu publiquei esses livros que você falou, estou com mais 2 livros para sair este ano, um já está quase já terminado a impressão, deve sair iluminação cênica, os 2 são de iluminação. E sai então um agora inédito, eu acho que até o final de semestre, e depois um outro pela perspectiva no segundo semestre, que é uma retomada de um livro anterior que eu refiz e atualizei e tal, né? Então, até o final do ano saem 2 livros de iluminação inéditos em língua portuguesa. Eu digo em língua portuguesa porque a maioria dos livros de iluminação é tudo em inglês, né? Então, tem muito pouca coisa em português. E é isso, quer dizer, eu vou levando assim, as 2 coisas ao mesmo tempo, tanto a prática quanto a teoria, né? A sua titulação é em português? A minha titulação, a formação é letras, depois eu fiz linguística no mestrado e fiz semiótica no doutorado. Agora, tanto a minha defesa de tese de mestrado foi voltado para o aparelho fonador, né? Até troquei para falar, aparelho fonador, e que é linguística e com a utilização dos sons da voz humana no teatro. E em semiótica foi em iluminação cênica, também para dança e teatro. Você fez na Unicamp?
Na PUC. Na PUC. Na PUC. Agora, você também tem uma família que é da área, a sua esposa, a sua filha, também vivem esse cotidiano das artes, não é? Em casa, todo mundo ligado em arte. O Ramon, músico, a Andréia trabalha com dança e teatro, e a Janice com música e dança também, né? Quer dizer, então, a gente lá disputa o espaço interno da casa para ensaio, os horários, o cronograma, se discute isso na mesa, no almoço, do jantar, um respeita o outro, todo mundo se dá bem, está tudo mais ou menos na mesma linha. Então, graças a Deus, isso dá tudo certinho, não existe nenhuma oposição, né? E cada um escolhe o que quer fazer, mas de uma forma mais ou menos harmonizada. Agora, como é que é trabalhar a teoria e a prática? E como é que é trazer essa experiência sua do cotidiano, de quem fez a teoria, a prática e a teoria, e depois hoje é professor? Como é que você hoje consegue transmitir isso para os seus alunos? Pergunta difícil. Fácil, né? Ou é difícil? A pergunta ou a resposta? A pergunta. Não, claro que eu trabalho, a minha escrita vem depois da prática, né? O método é esse, né? Vem primeiro a experiência e depois eu fui... Num determinado momento eu resolvi dar uma parada com tudo que eu fazia na prática. Eu falei, vou botar isso no papel, vou ver como é que funciona, vou escarafunchar para poder entender melhor. E eu escolhi a iluminação, porque, não sei, acho que eu gostava mais, curtia mais. E, de fato, é um campo que as pessoas que trabalham com isso sabem, né? Ela envereda pela plasticidade, pelo visual, pela arquitetura, pela cenografia, pelo figurino, por tudo, enfim, né? Então, através da luz, eu fiquei conhecendo uma porção de outras coisas do teatro. E a relação que eu tenho docente, né, no caso de dar aula no curso de teatro, claro que eu passo um pouco da minha pesquisa, do que eu vou investigando e tal, mas isso ocupa um capítulo, vamos dizer assim. O restante é aquela visão mais tradicional, né, do que a gente já viu, já sabe, ou que vai conhecendo juntamente com os alunos através de textos e leituras e tal. Agora, com relação ao passado, professor Gil, quando você começou a fazer o teatro, consequentemente esse movimento estava forte em Sorocaba, vários nomes acabavam aparecendo e depois até para o cenário nacional. Por que era forte o teatro? Tem um motivo? Era um teatro de contestação por questão de que estávamos vivendo a época da ditadura? Era um teatro por diversão, como opção de lazer para uma cidade pequena como Sorocaba, naquela época, os anos 60? O que era este teatro? Olha, E quem eram esses nomes, por exemplo, do teatro? Bom, nós tínhamos Afonso Gentil, Elvira Gentil, Werner Rothschild, Agúcia Rothschild, Pedro Salomão José, Fontana, Júlia Miranda, Neuza Faro, Paulo Betti, Eliane, que é uma turma pesada mesmo, e que depois fez muitas coisas, ainda faz, né, a maior parte deles. Eu acho assim que era muita paixão, muita abnegação, as pessoas se dedicavam muito, era amador, como você disse, né? Ninguém fazia por dinheiro, ninguém fazia profissionalmente, as pessoas faziam porque gostavam, se dedicavam bastante e, enfim. O teatro mudou muito, hoje você você só tem lei de incentivo e peça como resultado da lei de incentivo. Se você não tem lei de incentivo, torna mais difícil as coisas, fica difícil para os grupos produzirem. A vida está mais difícil, todo mundo precisa trabalhar, precisa ganhar pão, então ter o ganha-pão e parar tudo isso para ensaiar uma peça de teatro fica muito difícil. Então, se não tiver um auxílio mesmo, uma subvenção, não é possível. Agora, naquela época, não que as coisas fossem mais fáceis, que o Brasil fosse mais rico, não. Eu acho que a dificuldade era a mesma, mas as pessoas arranjavam uma horinha para se dedicar, né? E faziam trabalhos muito bons, bem tecnicamente bem feitos, com muito rigor. Mas era, né? o quê? Então, mas era teatro de contestação, era um teatro de humor, era um teatro de discussão teórica, de filosofia? O que era? O que eram as peças apresentadas? Tinha a parte da diversão, tinha a parte do entretenimento, mas era muito forte a parte política, sim. Eram peças políticas. Se você pegar a peça mais importante que foi montada em Sorocaba, que é Júlio César é a grande metáfora do poder, né? Quer dizer,
uma luta para tentar derrubar o líder, né? É uma peça de Shakespeare e que fala sobre a opressão, sobre tudo aquilo que a gente estava vivendo na ditadura. E essas discussões aconteciam, era claro, os atores sabiam disso. Sabia, não havia uma discussão, eu acho que não havia uma discussão muito clara, mas a gente ia sempre para os textos que fossem textos que tivesse pelo menos uma leitura metafórica do que estava acontecendo. E a gente não discutia muito no teatro, porque isso se discutia na vida. Então, automaticamente, você levava para o teatro esse pensamento, né? E acabava escolhendo peças que tinham, mesmo que fossem da dramaturgia clássica e tal, brasileira ou não, eram peças que tinham um cunho mais político, que além de divertir, também traziam alguma informação a respeito do que a gente estava vivendo. Esse momento passou e foi uma coisa que mudou no país inteiro, né? Quer dizer, a partir dos anos 70, 80, os teatros de grupo, os grupos começam a desaparecer, começa a entrar a produção independente. Então, chama outro, forma, faz um espetáculo, dissolve tudo, depois forma outro e tal. Ainda existem alguns grupos, principalmente fora de São Paulo, né? Vamos dizer assim. Mas ainda gira muito em torno de verba, em torno de produção, e não em cima daquela coisa agregada de um grupo que se reúne, que tem um pensamento filosófico, ideológico e que a partir dali não para de produzir, fica durante um grande tempo fazendo coisas. Agora, você atuava, você fazia parte técnica nesta época que você começou? Eu fiz umas 2 peças só. Foi um desastre como ator, né? Não gostei da experiência, esqueci o texto na hora, inventei tudo, não era minha praia. Aí eu me dediquei mais à direção e escrever textos e tal, né? Então fiquei mais nessa área aí, fazendo iluminação também, já desde o começo. Então a produção mesmo ficou em cima disso daí, não de atuação. A atuação abriu espaço para outros atores, trabalhei com muitos atores, acho que mais de 1.500, 2.000 atores passaram por esses grupos que eu estive presente nesses anos todos. E para São Paulo, para o Rio de Janeiro, onde a coisa fervia mais, você teve essa oportunidade ou gostava de permanecer em Sorocaba, queria permanecer em Sorocaba? Eu sempre permaneci aqui, estive fora um tempo, estive morando fora, mas assim, a minha produção, por incrível que pareça, é mais conhecida lá fora do que aqui. Através dos meus livros e através da própria produção em todos esses anos, porque eu fui em festivais muito importantes, fui participando de festivais importantes, não só como diretor, mas como júri, como membro convidado, pesquisador, para comentar os espetáculos e tal. E fui fazendo muitos amigos nesse tempo todo, né? E as pessoas conhecem o trabalho e são pessoas da minha geração que estão por aí, infiltrados por secretarias de cultura, por fundações culturais, grupos de teatro, inclusive no meio profissional, né? E depois, com os meus livros, eu consegui uma projeção silenciosa, porque eu nem sei onde estão, mas eu vivo entrando em sites e vendo pessoas me procurando ou querendo saber dos meus livros para fazer referência em TED, um monte de dissertação que consta. Então, eu nem sei dizer para você como é que as coisas acontecem. A minha carreira sempre esteve voltada para Sorocaba, mas eu acho que os frutos estão vindo agora, porque não para de aparecer gente querendo livro e mandando e-mail, e onde é que tem, está esgotado e tal. Então, isso eu acho muito, muito legal, que é uma espécie de resultado daquilo que você fez, né? E que acho bom, porque eu escrevo para as pessoas que estão vindo, para os que estão começando, para as novas gerações aí que vão se formando para o teatro e tal. O diretor de teatro, o professor Dauniso Roberto Gil Camargo, ele é responsável pelo grupo Cartases. Vamos assistir um pedacinho de um espetáculo e daqui a pouco a gente comenta sobre ele.
Chica, da caçudeira. Venga, vamos. Venga, vamos a hacer el... Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o professor Roberto Gil Camargo falando de teatro aqui no programa Uniso Comunidade.